Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Pode Crer, o seu podcast de política. Agradecendo ao Dr. Gregório Venturim, né, por disponibilizar o Estúdio Pontes, e você que quer produzir também o seu podcast, é só você ligar para esse telefone que vai aparecer aí na tela. Agradecimentos também à produção técnica, Idric Vitor, e seu coadjuvante Vinícius Souza, a lenda, né? E hoje é 22 de julho, terça-feira, às 16 horas, e já está aqui, né, em nossos estúdios, o administrador, empresário Alexandre Cruz. Obrigado, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui falando sobre a cidade, falando sobre a sua atuação aqui, né? Agora você é um teresense mesmo, né? E, e falando também do trabalho que você desenvolve aqui e sobre política também, né? Porque seu trabalho aí foi misturado aí com política, que foi o que eu fiquei sabendo, né? Inclusive também por outras fontes, inclusive por você. Alexandre, então, Santa Teresa, a cidade de Rusk, me fala um pouco de você e a sua relação com a cidade, Alexandre. Primeiramente, quero agradecer a você pela oportunidade, né? É um prazer estar servindo os interesses da população teresense. A gente já é um cidadão teresense, né? Desde 2020, né? Eu resido aqui em Santa Teresa e uma cidade maravilhosa, uma cidade encantadora, né? Com suas riquezas naturais, e eu fico lisonjeado de poder participar, né, de um momento, digamos, necessário, né, aqui na nossa cidade. Eu vim para cá em 2020, vim aqui para namorar e acabei ficando aqui para trabalhar, né? Coloquei a minha empresa aqui no município, aonde fui muito bem recebido. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todas as pessoas que aqui residem, que moram aqui. Todos estenderam as mãos para mim, né? Do gari ao empresário. E para mim foi muito gratificante, porque a gente, quando chega em uma determinada cidade, a gente espera ser bem acolhido, né? E eu fui bem acolhido, né? Sou cachoeirense, natural de Cachoeiro de Olha Itapemirim, que legal. com formação administrativa, sou gestor da empresa Infinity, né? E resido aqui no bairro Dois Pinheiros, né? Junto com a minha companheira. E foi assim um período, logo no início, gratificante, porque eu cheguei a Santa Teresa e fui me inteirando, né, das atividades culturais, né, das riquezas que a cidade possui, né? Sabedor que aqui é um município onde atrai bastante turista, né? Uma cidade encantadora, né? Como nós temos aí o Caravaggio, várias regiões, várias reservas naturais, né? Terra do Augusto Husk, né? Então, assim, para mim foi um privilégio muito grande. E eu, nesses 4 anos, eu procurei, Evandro, buscar um entendimento, buscar ser muito humilde, até porque eu estava chegando na cidade, recém-chegado, fui conhecendo as pessoas, né? As pessoas foram me recebendo, né? Estendendo aquele amor solidário, né? Que a gente, quando vai para um lugar e a gente recebe aquele carinho, né? Aquela oportunidade de você conviver com as pessoas. E nesses 4 anos que a gente está aqui, muita coisa aconteceu, a gente vai falando aí com o passar do programa, né? A nossa experiência aqui nessa cidade, né? Tanto como empresário, como também falar um pouco
do que nos trouxe aqui, né? E o que nos levou a continuar em Santa Teresa. Porque quem vem morar nessa cidade aqui, ele pega um amor, uma paixão tão grande que é difícil até de você ir embora. Até com as adversidades, você cria ânimo para continuar aqui. Porque Verdade. é uma cidade tão amada, tão bacana, que a gente às vezes se dispõe, né? Meus filhos moram em Vitória, né? Mas eu faço questão de estar aqui, participar dos eventos aqui da cidade, na área do esporte, né? Na área cultural. A gente procura sempre estar participando, atuando aqui na cidade de Santa Teresa. E para mim é um privilégio muito grande, tá? Não, muitas pessoas às vezes ficam me perguntando, né, fora da cidade, mas como é que você consegue morar no interior? Como é que você veio da cidade de Vitória, né, uma Uhum. capital, e vai para o interior? Olha, Santa Teresa, para quem não conhece, quando vem aqui, ele se apaixona, porque as pessoas te acolhem. Tem muita gente boa nesse Verdade, lugar. verdade. Muita gente séria, muita gente que estende a mão. Santa Teresa é um lugar de paz, é um lugar onde as pessoas querem até morar aqui. Né? Quem vem de cidades grandes, por exemplo, vários amigos meus que vieram a Santa Teresa, já falaram até em comprar a área aqui, Uhum. construir e ser residente, morador aqui de Santa Teresa. Certo. E eu fico muito feliz de poder morar aqui. Né? Para mim é gratificante, né? É um lugar muito bacana. Muito bom, Alexandre. Muito bom saber mais sobre você, né? E você é o dono, né, o responsável pela Infinity, né? E a Infinity é que ela construiu aquele prédio ali ao lado do CREAS. prédio CREAS, né? Sim. Ao lado da prefeitura. Foi uma iniciativa aí do prefeito Kleber Médici, né? Uhum. E, foi o dinheiro do Estado ou foi municipal? Você sabe? Sim, antes de eu começar a falar sobre as obras, Hum, né, a gente deixa bem claro para aquele que quer saber melhor como que funciona uhum, essas obras públicas, sim, existe um processo chamado processo licitatório, sim. aonde qualquer empresa do Brasil, do Estado, dentro daqueles parâmetros requisitais, né, que Uhum, requisitam, tem o direito de participar. Quando eu cheguei em Santa Teresa, eu não conhecia a administração municipal, certo. né? Eu fui conhecendo as pessoas, fiz questão, como já estava aqui, morando aqui, tendo planos para continuar aqui em Santa Teresa, eu trouxe a minha empresa de Vitória Uhum, para estar aqui, né, sim, fincada aqui no município. Porque certo. se você tem interesse de trabalhar no município, você tem que gerar renda também para o município. Né? Quando você está aqui é muito mais fácil, porque você gera emprego, né? Você faz a economia local girar, né? Então foi uma das primeiras iniciativas que eu fiz, trazer a minha empresa para cá. Participamos de um processo licitatório, né, da obra do CREAS, né? Sim, Para quem não sabe, nós disputamos com várias empresas, certo. né? Só para se ter uma ideia, você para poder ganhar uma licitação dessa, você tem que abrir mão, entendeu? Dar desconto para você ser o ganhador daquela obra. A obra tem um valor X, mas não significa que aquele valor X é o que você vai fazer. Né? É uma licitação aberta, né, para qualquer empresa, na Certo, qual nós participamos e demos desconto. Não foi obra direcionada, não certo, foi obra apoiada por ninguém, certo. foi méritos da gente de poder ter condições de participar e chegar ali, pleitear e ganhar aquela obra, né? Ganhamos aquela obra, se eu não me engano, na época nós ficamos até em segundo colocado, nós não fomos o ganhador da obra, mas como a primeira colocada é, teve problemas documentais, ela, por lei, ela foi desclassificada. Certo, Aí, como eu fiquei, aquela obra do Clésio, ele não era nem para me ter feito, na verdade, certo. porque eu fiquei em segundo, Sim, né? A primeira colocada parecia que tinha alguns problemas relacionados à parte documental ou técnica, foi desclassificada, aí eu fui chamado certo. para entrar
no lugar da empresa que foi desclassificada. E para mim foi muito emocionante porque foi um desafio enorme, porque você fazer uma obra do lado da prefeitura municipal, que da janela, né, os servidores estão ali acompanhando, né? Certo. No centro da cidade ali, onde passa várias pessoas, e a gente iniciou aquela obra, existia um prédio existente ali, que era antiga, alguma coisa relacionada à edificação pública. Sim. Na época, o secretário municipal de obras, ele demoliu, né, fez a demolição daquele prédio, e depois da demolição nós começamos com os nossos serviços. Foi uma obra, assim, desafiadora. Só para você ter uma ideia, existe quase 10 toneladas de aço na estrutura dessa obra. Né? E eu, como pequeno empresário, né, não sou uma empresa rica, mas a gente trabalhou com muita dedicação, né, para construir aquela obra ali. Tanto que não faltou apoio, né, dos empresários locais, todos me ajudaram, todos. Eu tenho só a agradecer, é igual eu falei, o gari, ao servidor que varre a rua da prefeitura, a todos que estavam ali, aos servidores, porque todos ali, no momento que eu iniciei aquele serviço, foi solidário comigo, vendo que eu estava, né, iniciando um processo na cidade, né, e que a gente estava querendo também dar preferência para a mão de obra local, para o comércio local. E nós iniciamos aquela obra ali com muita satisfação, né? Foi muito bem o início daquela obra, a parte estrutural, né? E aquela obra durou, se eu não me engano, 17 meses. Certo. 17 meses. E foi assim um marco para a cidade, né? Porque até então, eu creio que eu não via nenhuma obra aqui em Santa Teresa do porte daquela ali. Eu acho que a partir daquela obra ali que as coisas foram, né, alavancando aqui no município. Certo, certo. Porque até então as obras eram pequenas, de reparos, estradas. E quando a gente iniciou aquele serviço ali, abriu o leque, né? A cidade, todo mundo que passava, olhava a placa da obra, olhava aquele movimento ali e falava assim: olha, Santa Teresa está fazendo uma obra grande, né? E foi muito satisfatório o início ali, foi muito legal, entendeu? Pois é, mas a Infinity, ela, nesse momento, ela não está construindo, né? Não. Porque houve algum problema com a tua empresa? O que aconteceu, né? A gente, como eu falei, nós somos uma empresa séria, tá? Somos uma empresa que nós lutamos para poder se manter no mercado. Poucos sabem, mas quando você entra num processo licitatório desse, como falei anteriormente, e você passa a dar desconto, você já entra em desvantagem no mercado, né? Porque se a obra é X e você dá um desconto em cima daquela obra, já se torna. O custo dela é alterado. Não tive problema Então, nenhum. quer dizer que aquele preço que está ali não é o preço que você recebe. Não, o preço que está no contrato eu recebi. Uhum. Tá? O preço que está no Mas contrato eu recebi. e que desconto é esse? É obrigatório o desconto? É porque se trata de uma licitação pública. E aí já fica... Ampla, todos podem participar. Certo, e todos têm que dar desconto. Se você quer ganhar, se você tem o interesse, se você almeja ser vitorioso, Sim, é uma disputa de preço. sim. Tanto que Entendi. o modelo da licitação é tomada de preço por menor preço. Sim, Aquela empresa que fornecer a proposta mais vantajosa e sim. com menor preço é a empresa que vai ser Agora eu entendi. vencedora do certame. Mas, o Evandro, quanto à questão, vou iniciar pela obra, porque, como eu falei, a obra durou ali 17 meses, né? Nós nos empenhamos o máximo com aquela obra, né? Porque era a obra da cidade na época, né? Então a gente fez tudo, assim, tudo que podia para poder dar certo, a gente tentou, né? A gente se aproximou da administração municipal, né?
Eu não conhecia o gestor municipal, eu não tenho nenhum vínculo de amizade com ele, né? Nem com seus secretários. E o que a gente fez? Quando você faz uma obra no município, principalmente quando você não conhece as pessoas, você tem que estar ali apto a atender, né? Você não é só um empresário, você é um prestador de serviço para a comunidade. Então você tem que estar ali participando, né? Tentando fazer o seu melhor, né? E eu me aproximei da prefeitura. Muitos brincavam comigo que eu era servidor da prefeitura, porque eu não saía de dentro da prefeitura. Mas o porquê que você não saía de dentro da prefeitura? Por justamente querer fazer um serviço de qualidade e querer atender ao município, a gente queria estreitar os laços. Mas laços esses de quê? Tecnicamente dizendo, para que a obra pudesse sair de uma qualidade perfeita, ou pelo menos uma qualidade para atender o município, né? E foi assim, cara, foi muito. Os primeiros 2, 3 meses foram muito bem, tá? Eu estava ali todos os dias, quem passava ali via a gente ali na obra, me dedicando, né, aquele contrato, sempre querendo participar, desenvolver um trabalho melhor. Porém, existem coisas que, às vezes, a gente se pergunta: se eu estou prestando serviço para a comunidade, para um povo que é acolhedor, se eu estou prestando serviço para o município, eu tenho que atender os interesses não só meus profissionais, mas como os interesses também da população. Então tem várias coisas que ali naquela obra aconteceu que eu buscava junto à prefeitura formas de se resolver, né? Às vezes eu encaminhava, só para você ter uma ideia, nós ficamos 1 ano esperando um reajuste, entendeu? Um reajuste na qual isso atrapalhou muito economicamente a empresa, porque era negado através da Secretaria de Planejamento, né? Era negado. Então a gente pedia, a gente precisa, por lei, desse reajuste, né? É um reequilíbrio econômico, né? E às vezes ficava lá, não se dava muita atenção, né? E isso veio me prejudicar também. Você imagina 1 ano você esperando algo para que você desenvolva um trabalho melhor e você não tem resposta. Então, assim, aconteceu algumas coisas ali que foram, assim, um pouco lamentável, mas a gente deu sequência à obra, mesmo esperando esse 1 ano aí, entendeu? E, e aí, mas hoje você não está mais prestando serviço ao município. Não. E como é que se deu aí? Você fez a rescisão? Como é que foi? Como é que você tinha algum processo licitatório em andamento? Várias. Você foi, por exemplo, você teve algum contrato é, encerrado? Evandro, Como é que você não veja estava bem. trabalhando, fazendo várias Sim, obras? só para você ter uma ideia, a minha obra, a construção do CREAS, o povo teresense sabe disso. O ministro da Ação Social esteve aqui no estado só para inaugurar o CREAS, juntamente com o governador do estado. Em alguns programas, né, de rádio, né, de redes sociais, o gestor municipal citou que era o CREAS mais bonito do estado do Espírito Santo. Certo. Tá? Mais bonito do estado do Espírito Santo. Nunca Santa Teresa fez uma obra de qualidade, né, com bom desempenho, igual foi a do CREAS. O ministro citou até, numa entrevista de uma determinada rádio da cidade, juntamente com o gestor municipal, que era um modelo de CREAS para o país. Então, a gente tem que analisar da seguinte forma: uai, se eu iniciei a obra ali com toda dificuldade, né, que eu não tenho nada a esconder, e a obra foi né, elogiada pelo ministro, né, da escala federal, né, do governo federal, juntamente com o governador do estado que esteve aqui na inauguração. E o que aconteceu com a empresa, né? Nesse tempo eu já estava com algumas obras em andamento, que seria
pavimentações de algumas estradas, de algumas ruas, a praça de patrimônio, tá? E o que aconteceu que a empresa não deu prosseguimento? É como eu falei anteriormente, eu vim para cá, eu não conhecia, eu não tenho laço de amizade com o prefeito municipal, com nenhum servidor público, eu não tenho laço de amizade, eu nunca sentei numa mesa para conversar, eu trabalhei com determinação daquilo que eu fui contratado para fazer. Só que existem situações que às vezes as pessoas não sabem que ocorrem. Tipo, nesse andamento, houve mudanças na gestão da Secretaria de Planejamento, né? A Secretaria de Planejamento nada mais é uma secretaria que controla os contratos municipais, os contratos públicos, né? Controla e fiscaliza as obras, né? E eu creio que quem está ali naquela secretaria tem que ser técnico e profissional, independente de lado oposto, independente, você tem que cumprir um contrato, né? Você tem um contrato, você assina um contrato e você é pago para executar aquilo que está ali. Porém, quando houve essa mudança na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, aí começou a ocorrer alguns problemas, tá? Imediatamente a gente começou a perceber um certo descaso, né? Poxa, eu cheguei em Santa Teresa, né? A empresa começou a fazer uma obra médio, grande porte. Eu ali atendendo a todos, sempre presente. Não teve um dia que eu deixei de estar à disposição da administração para poder estar ali ajudando, ajudando de que forma? No sentido que a obra saísse com qualidade, dando, né, juntamente com o nosso quadro técnico, opiniões, questionamentos que deveriam e devem existir para você desenvolver um bom trabalho. Só que com essa mudança da secretaria, que aconteceu? Eu não sei, começou a haver uma falta de interesse para que a gente continuasse. Tá? Entendi. É muito lamentável eu ter que falar isso, né? Mas chegou a um ponto, de um certo dia, de eu buscar um entendimento junto ao gestor municipal, no caso o prefeito, e passar para ele essa situação, porque eu precisava trabalhar. Quando você é contratado, você tem que seguir uma planilha e um contrato. Só que tem coisas que, quando não é feitas de forma técnica, ela deixa lacunas e deixa interrogações. Por exemplo, eu vou te falar como é que você vai construir uma parede sem lajota. Dá um exemplo. Não tem como você fazer uma parede se você não tem a lajota. Então, teve itens na planilha ali que, na verdade, às vezes a gente tinha que sentar, discutir qual era o melhor caminho, né? E a Secretaria de Planejamento não fazia bom caso, né? Fazia pouco caso. Então, é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, com a chegada do novo secretário na parte do planejamento, você começou a ter problemas aí, faltar material, não tinha entendimento, não tinha interesse da secretaria em que você se desse bem. Até então, Evandro, só para você se ter uma ideia, como eu falei, eu estava na prefeitura de todos os dias, me mantendo sempre à disposição, inclusive do próprio prefeito municipal, tá? Sempre informando tudo que estava acontecendo. Tá? Eu fazia questão. A minha obra nunca foi trancada, nunca foi fechada. A minha obra poderia entrar quem quiser. Eu não tinha nada para esconder, né? Nós estávamos fazendo serviço conforme o projeto. Mas quando eu comecei a requisitar alguma atenção especial para determinadas coisas que tinham que ser feitas ali, eu me senti sozinho, a ponto de procurar o gestor municipal e passar toda a situação. Aí começou o drama da minha empresa em Santa Teresa, porque enquanto você fala, conversa, é uma coisa, mas quando você oficializa, como eu fiz, eu cheguei a fazer um ofício, tá? Dentro daquilo que é verdade, dentro daquilo que
estava acontecendo, eu fiz um ofício diretamente para o gabinete, tá? Informando todas essas situações Sim. né, de pouco caso, de atendimento melhor por parte de alguns profissionais, né, de uma atenção, né? Aí eu comecei a incomodar, porque eu estou mexendo com uma secretaria importante, que é a secretaria, é o que planeja as obras do município. E eu comecei a incomodar. E quando eu passei esse ofício, protocolei esse ofício, se eu não me engano, no dia 4 de abril de 2023, tá? Nós já estávamos em outubro, digamos assim, depois de 5, 6 meses. A partir do momento que eu entrei com esse ofício na prefeitura, reivindicando fiscalização, reivindicando frequência dos profissionais técnicos na obra, Na para que a obra. obra saísse de forma, né, necessária, eu tive um problema. Aí eu comecei a ter um problema. Por quê? O secretário da pasta me chamou dentro da prefeitura, tá? E me perguntou por que, que eu estava fazendo aquilo. E aquilo eu fiz por quê? Porque como eu estou prestando serviço para a população, eu acho que mesmo tendo um quadro técnico, engenheiro, mesmo como gestor do contrato, da obra, a prefeitura tem que acompanhar. É um direito que qualquer, não somente eu, morador, qualquer um que paga imposto, tem o direito de perguntar. Até para executar os pagamentos, né? Sim, A qualquer, fatura. qualquer pessoa pode ter o direito de perguntar, de requerer, e isso não é inconstitucional, né? Aí eu entrei com um protocolo no ofício, junto à prefeitura, ali eu decretei uma certa distância entre a empresa e a prefeitura municipal de Santa Teresa. Ali, a partir do momento que eu entrei com esse ofício, reivindicando algumas coisas que era necessário para que a obra desenvolvesse, ali começou o meu drama dentro da prefeitura municipal. E Entendeu? aí, não sei se eu vou estar certo, você me corrija, Nada, fica à vontade. porque começou a piorar ao ponto de. Começou a piorar ao ponto de você ficar sem pagamentos, não sei, porque na verdade você fez um áudio que divulgaram nos grupos, eu acabei divulgando no jornal e para mim foi bom, que eu obtive 26 mil visualizações num dia, nunca tinha tido aquilo a nível municipal. Então, onde você dizia que estava faltando dinheiro para o pessoal, para pagar o seu pessoal. Aí ele pagou imediatamente? Como é que foi essa história aí? O que, que aconteceu com a história do áudio? Veja bem, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que busquei estar presente com todas as pessoas da cidade. Fiz um laço de amizade aqui, fora do comum, até que nem na minha infância, né, em Cachoeiro, eu tive pessoas que comeram ali junto comigo, me serviram, né? Pessoas que estavam ali preocupados com a situação, porque a partir do momento que eu entrei com esse ofício, eu estou mexendo com uma secretaria na qual fiscaliza as minhas obras. É como você mexer numa casa de marimbondo, né? E eu vou deixar uma coisa bem clara, antes de responder a sua pergunta sobre o áudio. Esse ofício eu não fiz em momento algum para poder afrontar a Secretaria de Planejamento. Era uma forma de eu pedir socorro. Por quê? Entendi. Eu estava com 3 contratos na cidade. Eu tinha ganho, só para você ter uma ideia, uma licitação da construção da usina de reciclagem aqui no Sim, bairro da Penha. sim. Quando a secretaria mudou, quando a secretária entrou, eu recebi a notícia que eu não ia fazer mais a obra, né? Não ia fazer mais a obra. Eu já tinha assinado o contrato, tá? Eu já tinha feito o seguro do contrato, já tinha feito a RT do contrato, meu engenheiro já tinha assinado. Aí um certo dia eu estava na Secretaria de Planejamento, a secretária me chamou falando que ia ter que cancelar o contrato. Aí, Cancela. cancelar o contrato. A pergunta que eu fiz a ela foi o quê? Por que
que você vai cancelar um contrato na qual eu já assinei? Ah, porque o projeto da prefeitura para a construção dessa usina está errado. O erro não é meu, o erro é deles que fizeram o projeto de forma inadequada. Aí, para mim não prejudicar a administração pública, né? Até mesmo porque já tinha algumas reivindicações por parte de alguns vereadores que ali não seria o local adequado para a construção dessa usina. Para eu colaborar, prontamente eu assinei, de boa fé, porque eu não penso só em ganhar o meu dinheiro, eu penso também em agradar e fazer o que é certo para a cidade. Como eu sabia que já estava acontecendo alguns problemas, o que eu fiz? Atendi a secretária. De boa fé, fui lá, assinei, mandei. Ela pediu para que eu fizesse até um ofício abrindo mão, né, daquele contrato, para ela documentar. Tem tudo, até então tudo bem. Eu prontamente fiz, concordo, fui lá e assinei o contrato. Ao contrário do que eles fizeram comigo. Né? Sumariamente rescindido. Aí voltando à situação do áudio, né? Que a cidade toda ficou imobilizada com a questão do áudio. No período de dezembro, novembro, dezembro, que é o período de fim de ano, onde nós temos que pagar, qualquer empresa tem que pagar funcionário, 13º, todos os benefícios aos funcionários. Eu já estava, né, em curso de uma determinada, digamos, perseguição por parte da secretária de Planejamento. Eu sentado com ela na Secretaria de Planejamento, e eu estava, infelizmente, com uma mãe na UTI, né? Minha mãe estava com 86 anos na UTI, né? Com problema renal, com vários problemas, né? E eu sentei na mesa, eu estava tão assim triste com a forma que a secretaria estava tratando comigo, que eu procurei a secretária e sentei com ela e falei assim, olha, vocês inauguraram uma obra bacana, né? Eu preciso que vocês me paguem. Ah, mas a empresa está sem a certidão negativa, porque chega determinado prazo da certidão, que é normal, você vence. Se você tiver que regularizar, você tem o tempo hábito, mas isso não impede da prefeitura efetuar o pagamento, tá? Existe jurisprudência, tal. E o que aconteceu? Ela falou assim, não, Alexandre, sexta-feira, o Natal seria na segunda ou na terça. Na sexta-feira você pode ficar tranquilo, tá? Que você vai poder sanar os seus compromissos com os seus funcionários e vai dar tudo certo. Eu fui embora, tranquilo, né? Só que o que aconteceu? Eu fiz compromisso com todo mundo. Como se eu tivesse convidado todo mundo para uma festa na sexta-feira. Olha, sexta-feira eu vou pagar vocês, entendeu? Certo. E chegou na sexta-feira, todo mundo me ligando, véspera de Natal. Você havia confiado na secretária? Havia confiado na secretária. Véspera de Natal, entendeu? E deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu passei a mão no telefone e liguei para a secretaria perguntando sobre o pagamento. Não tem pagamento para a sua empresa. A resposta que eu tive da Secretaria da Fazenda, eu falei assim, mas estava tudo certo. E nisso tinha várias pessoas na porta da minha casa, a minha família preocupada com a minha mãe, eu estava com a cabeça muito quente, né? Porque eu costumo dizer que a palavra às vezes vale mais do que qualquer assinatura. Eu tinha dado a minha palavra para as pessoas. Aí eu, no desespero, o que eu fiz? Eu peguei, precisando de ajuda, precisando que alguém me orientasse, eu primeiro passei a mão no telefone e mandei uma mensagem para o Cleber, prefeito. E não era aquilo que deveria ser feito, porque eu sempre fui ali prestativo com a prefeitura, sempre me coloquei à disposição. Eu com uma mãe na UTI, eu precisando
fim de ano, todas as pessoas tinham recebido, empresas tinham recebido, e eu mandei esse áudio para o prefeito municipal. Até então, confesso a você que eu estava um pouco desesperado, sim, Evandro, porque você faz compromisso. Quando você tem um problema para resolver, é uma coisa. Agora, quando você tem 10, 15, A pressão, você muitas controlar pessoas. um já é difícil. Agora, você imagina controlar 10, 15. Eu mandei esse áudio para o prefeito e, naquele momento de desespero, aí, oportunamente, eu confesso a você, eu cometi um erro. Eu confesso, eu cometi um erro. Até peço perdão às pessoas por isso, porque eu procurei enviar esse áudio no intuito de socorro, de achar que eu poderia confiar, que eu poderia ter uma solução, ou que alguém pudesse me ajudar. Eu mandei para 4, 5 pessoas esse áudio. E uma dessas pessoas, que eu sei quem é, eu prefiro não citar, em respeito, passou para frente. Então, assim... Você mandou para 4, 5 agentes públicos. Mandei para 5 pessoas que eu achava que eu poderia confiar. Certo, né? entendi. O erro de eu ter enviado uma conversa privada, eu reconheço. Porque a partir do momento que eu tomei a iniciativa de mandar para o prefeito, eu tinha que ter parado por ali, aguardado, né? Sim. Tanto que quando, a partir do momento que eu mandei para o prefeito, na segunda-feira ele me pagou. Ele me pagou. Aí eu te pergunto, por que não me pagou na sexta? Eu precisei mandar um áudio para poder receber? Aí esse áudio foi vazado de forma, com todo respeito, tá, Evandro? Irresponsável, né? Irresponsável, tá? Não prejudicou o prefeito, prejudicou a minha empresa, tá? Eu até vou aproveitar, porque a gente tem que partir do princípio da legalidade. Eu peço até perdão, porque eu busquei, eu procurei o prefeito mais de 40 vezes, ele não quis me receber, mas eu aproveito até o momento para pedir perdão a ele da forma que eu utilizei do áudio. Eu não tinha necessidade nenhuma de enviar para as pessoas que agiram de má fé. No momento certo, eu vou falar quem é a pessoa que fez esse tipo de coisa comigo. A partir desse áudio, aí, de fato, acabou. Eu decretei que eu não iria mais continuar prestando serviço para a prefeitura. Mas foi você que rescindiu o contrato ou foi a prefeitura? Olha, foi a prefeitura. Eu vou chegar nas rescisões, onde todo mundo tem me perguntado, mas, Alexandre, você como um cara teresense, inclusive eu fui à Câmara Municipal agradecer, né, a população de Santa Teresa que me acolheu, agradecer o comércio local, tá, de uma forma humilde, sem intenção. Eu não sou político, não tenho pretensão política, apesar que as amizades que eu fiz em Santa Teresa até me pediram para que eu pudesse representar, mas eu não tenho nenhuma pretensão política, tá? Fui de forma espontânea agradecer a população de Santa Teresa, e a partir do momento que eu fui nessa Câmara agradecer, e todos os vereadores, tanto de oposição como da base aliada ao prefeito, me elogiaram, falaram que eu fiz um papel digno de uma pessoa de bem, né? Que eu já, como cidadão teresense, eu fiz uma coisa bacana. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O fato de eu ter ido na Câmara agradecer quem estendeu a mão para mim já gerou conflito municipal na prefeitura. Eu imagino. Já gerou um ciúme. Tem muita gente na cidade falando exatamente isso aí, que o prefeito daqui da cidade, ele, se vê alguém cumprimentando um adversário político dele, a pessoa é assediada, a pessoa, se ela
for funcionária da prefeitura, ela é até mesmo ameaçada de exoneração se ela der trela para algum adversário do prefeito. Isso aqui é eu que estou afirmando, né, através das muitas fontes, das muitas pessoas que conversam comigo, agentes públicos, agentes muito dignos de dentro da administração pública me falam isso e é muito recorrente, né? Eu perdi vários amigos que trabalham na prefeitura. Ali na prefeitura tem gente boa. Ali na prefeitura eu tenho pessoas ali que eram chegadas a mim, né? E depois dessas coisas, eles viraram as costas para mim. Se me vê na rua, atravessa, com medo de cumprimentar, e Sim. a atual administração não gostar e fazer Sim. represária. Tal. Isso já é uma questão política interna deles, que eu praticamente eu não me importo, porque eu não vou deixar de conversar com ninguém. Evandro, só para você ter uma ideia, eu quero deixar bem claro aqui, como eu falei anteriormente, eu não tenho pretensão política. Eu tenho pretensão de viver em paz. Santa Teresa é um lugar de paz. Eu converso com o vereador da oposição, eu converso com o vereador da base, eu converso com pessoas dentro da prefeitura, tá? Eu trato todo mundo igual. Por quê? Eu vou te falar. A pessoa que eu sou gestor. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho funcionários, eu tenho que saber conviver com essas pessoas. O bom gestor ele tem que fazer o quê? Atrair até aqueles que estão insatisfeitos. Ao contrário da atitude que foi feita comigo. Eu estou ali, eu acho que eu não vejo problema nenhum eu conversar com as pessoas. Agora, questão política, eu não tenho nada com isso. Eu não vou deixar de conversar com você, eu não vou deixar de conversar com o ex-prefeito, eu não vou deixar de conversar com o vereador de oposição, eu não vou deixar de conversar com vereadores da base, e eu também não deixaria de conversar com o prefeito municipal, que não quer nem olhar para minha cara. Tá certo. Eu procurei ele 45 vezes, eu anotei. 45 vezes. Ele, todas destas vezes, ele bateu a porta na minha cara. Ele não sabe nem o que eu ia falar para ele. Certo. Aliás, ele deveria até saber. Porque eu nunca tive intenção de prejudicar ele. Se eu fosse uma pessoa de mau caráter, igual ele anda por aí falando, que eu usei de má fé com ele, que eu não fui uma pessoa confiável, mas eu não sou esse tipo de pessoa que ele está pensando. Eu quero que Deus abençoe ele. Se ele está no caminho certo, que Deus continue dando sabedoria para ele. Mas ele precisa ouvir mais as pessoas. Não é por causa de uma reivindicação que você vai ficar inimigo do outro. A gente tem que aceitar a crítica. Eu não sou o único empreiteiro de Santa Teresa. Nós temos várias pessoas dentro de Santa Teresa que são ótimas, estão por aí trabalhando em outros municípios, porque aqui você tem que fazer conforme vai a cabeça do prefeito. Se você não fizer conforme a cabeça do prefeito, então, assim, a sua cabeça pode rolar. Então, assim, eu acho o seguinte, a gente está em tempos diferentes. Sim, sim. Se você se diz cristão, se você se diz uma pessoa de paz, de bem, quem é de bem, Evandro, não planta tempestade, não planta chuva, não planta vento, porque se plantar vento vai colher tempestade. Planta o quê? Boa convivência, diálogo, planta sabedoria. A gente tem que saber ouvir as pessoas. Eu tenho o direito de reclamar, você tem, qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem tem o direito de ampla defesa. Sim. Até quando é acusado. Até quando você é acusado de algo, você tem o direito de se defender. Coisa que eles não fizeram comigo. Foram lá, devido a essa passagem minha pela Câmara, devido esse ofício que eu fiz, reivindicando coisas pertinentes, né? Eles me cortaram. Fizeram o quê? Foram lá, começaram a me perseguir, cancelaram 3 contratos alegando falta de documentos, tá? Que a empresa não estava com o documento necessário. Ora, vamos lá. Tem coisas aqui na nossa legislação, no edital, no próprio contrato, que me dá o direito
Teve coisas, nós tivemos chuvas fortes aqui no município. Patrimônio estava debaixo d'água. Foi. Patrimônio, há um tempo atrás, estava debaixo d'água. Santa Teresa estava intransitável. Os córregos subiram. Nós tivemos uma perca de um jovem em Valsugana que chocou a cidade. Então, assim, eu não vou nem entrar em questões agora de desenvolvimento, de infraestrutura, que isso eu vou deixar para mais para frente. Mas, assim, eu tive, dentro da cláusula contratual, razões e motivos para pedir aditivo de prazo. Tudo foi negado. Certo, certo. Tudo foi negado. Eu ganhei uma licitação da escola, da creche Emilinha, do bairro Vila Nova. Certo. Eu, com 10 dias de trabalho, eles me notificaram. Eu comecei a obra no dia 5, no dia 13. Teve um engenheiro, que se diz experiente aqui no município, que foi lá e me notificou, dizendo que a obra estava atrasada, horas bolas. Como que a obra está atrasada, se o prazo dela ainda vai vencer em outubro desse ano e o prazo contratual em 2025? Isso Certo. caracteriza o quê? Perseguição. Tá Agora, certo. perseguição por quê? Porque eu fui à Câmara agradecer? Porque eu fui ao encontro de um direito que eu tenho, solicitar fiscalização nas obras, solicitar um reajuste, que é coisa que é contratual, é de direito. Só que todos os documentos que eu encaminhava para a prefeitura, todos eram negados, porque já existia determinação de quê? Da empresa não operar mais em Santa Teresa. Tá certo. Entendeu? Pois aí agora, né, por exemplo, na gestão do senhor Kleber Médici, tá meio difícil para você arrumar agora, né? Para você trabalhar aqui no município, né, participar de licitação. Alexandre, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, tá? Eu espero que você volte outras vezes. E quer dar alguma mensagem final para o teresense, né? Para aquele que gosta dessa cidade, que quer investir aqui? É até difícil falar em investir aqui, até porque eu tive que tirar minha empresa daqui da cidade. Depois de 4 anos, eu tomei uma multa de R$ 180 mil, além de ter meu contrato rescindido, sem ter o direito de ampla defesa, tá? Que é como se você apanhasse e não pudesse nem chorar, Certo. né? Eu tive que tirar a minha empresa daqui, do município que eu tanto amo, que eu tanto gosto, e para um outro município para eu poder continuar trabalhando. Ou pelo menos tentar e lutar. Sobre a questão de falar para empresas que querem investir no município, há pouco tempo atrás o município deixou de investir, nós perdemos uma empresa que ia investir R$ 5 milhões aqui. É até difícil para mim falar um negócio desse. Se a atual gestão faz isso com uma empresa, fez comigo, fez com essa empresa, vai fazer com, eu acredito, entendeu? Pode ser que possa melhorar, mas eu não acredito não, entendeu? Porque onde existe falta de diálogo, né? Começa a guerra. Eu costumo dizer que a arrogância leva à ruína. Quando você deixa de ser humilde, deixa de ouvir, você cai. E não adianta. Eu levantar, por mais que é de Deus, mas é doído, porque para você se levantar, você tem que abrir mão de algumas coisas que fazem mal para você e automaticamente para as outras pessoas. Então, assim, o que eu tenho a dizer de Santa Teresa, num momento desse, eu espero até poder voltar a retornar aqui, porque tem mais coisas aí para a gente conversar, é que o povo teresense preste bem atenção, tá? Santa Teresa é um lugar de paz, como a gente já falou anteriormente. Santa Teresa é um lugar onde as pessoas, existem crianças, famílias, são pessoas de bem, tá? Eu fico muito triste, Evandro, tá? De poder falar isso, porque é lamentável você morar num município onde você não vê um entendimento junto ao comércio, você não ter
a mão de obra qualificada local, porque existe muitos profissionais aqui bons, tá? Pedreiros, eletricistas, muitos empresários, pequeno, médio, alto, mas que são pessoas boas, capacitadas. Se você rodar a obra, você vai ver que não tem uma placa de obra com uma empresa daqui. Você não vai ver. Você Certo. pode correr o município interior. Eu fui o único empreiteiro aqui que, quando a atual gestão iniciou, eu estava fazendo obras no interior, estava fazendo obras aqui do lado da prefeitura. Eu participei, efetivamente, gerei emprego local para as pessoas daqui. Eu não fui buscar mão de obra fora. Eu comprei os meus materiais tudo dentro de Santa Teresa. Pessoas como eu falei, estenderam as mãos para mim e eu fui grato. A ingratidão é o pior defeito que a pessoa pode ter. É o pior defeito que a pessoa possa ter. Então, o que acontece? Eu espero que nós estamos vivendo um ano eleitoral, tá? Existem pessoas capacitadas no nosso município, pessoas de bem, pessoas que querem colocar princípios, verdades, coisas boas para a população. Eu acho que a população de Santa Teresa tem que buscar esse entendimento, como eu também acho que os políticos devem. Olha, não adianta você ir para uma rede social, só para finalizar, para dizer que fulano é ruim, que fulano é bom. Você tem que ir para uma rede social para falar de projetos que a cidade necessita. Eu ainda não vi, Evandro, com toda sinceridade, nenhum projeto. Todo mundo fala do trânsito de Santa Teresa, todo mundo fala da segurança de Santa Teresa, todo mundo fala da saúde de Santa Teresa. Os 3 pilares constitucionais: saúde, educação e segurança. Isso em qualquer lugar do mundo tem que ser prioridade. Então, assim, para os vereadores, para os que estão aí almejando um cargo, né, de vereador, até mesmo para prefeito, planeje-se, coloque projetos para a população ver. Não é com guerra que a gente vai vencer alguma coisa. Gostei, Alexandre. Não é com guerra, não é com implicância, não é com perseguição que a gente vai vencer. A gente vai vencer com a verdade. É isso aí. A gente vai vencer mostrando à população teresense, que é muito respeitada no Brasil, o que a cidade precisa. Não adianta eu ir para uma rede social, Evandro, falar mal de você, falar mal do gestor. Apresenta projeto. Eu acho até que Santa Teresa merecia uma unificação. Você sabia disso? Uma cidade dessa, com 12 mil eleitores, 12 ou 13 mil eleitores, seria muito bonito nós termos um representante, tá, aqui, uma cidade de paz. Sim. Mas está uma cidade rachada. Mas por que está uma cidade rachada? Tudo que se divide, eu costumo dizer, é bíblico isso. Tudo que não se junta, se espalha. Se espalha. E por que não se junta? Não se junta porque existe perseguição, existe mágoa, existe... poxa, Picuinha. picuinha, pelo amor de Deus. Vamos unir Santa Teresa. Que lugar abençoado por Deus. Apresenta, vereador, apresenta, candidato a prefeitos, projetos para a cidade. Apresenta melhorias. Se você acha que o trânsito está ruim, nós temos aí vários segmentos: guarda municipal, rotativo. Quem sou eu para ensinar política para alguém? Apesar que eu nasci dentro da política em Cachoeiro de Itapemirim. Uhum. Se você acha que a cidade não tem limpeza, coloca um projeto de terceirização de limpeza. Perfeito. Se a prefeitura não está dando conta, contrata-se. Se a cidade está com as calçadas ruins, cadê os vereadores para fiscalizar? Não adianta ir para a tribuna, falar bonito, falar disso, daquilo, requerimento. Cobra o gestor. Eu preciso que a cidade mantenha limpa. Nós estamos fazendo festas aqui para metade de capacidade que já houve em anos anteriores. Pessoas de fora reclamando que as festas não são mais como eram antes. As pousadas vazias. Cadê a conversa com os empresários locais? Perfeito. Ouve o gestor, ouve o empresário, ouve o varredor de rua. Política se faz assim, Evandro. Tá? Não é indo para uma rede social
querendo denigrir o outro. Não perca tempo com isso. Vai para uma rede social e fala dos seus projetos, que vai agregar a nossa população. Eu acho que é por aí. E eu estou aqui disposto, seja quem for, a ajudar nesse processo. Santa Teresa merece. Santa Teresa, nós temos aqui jornalistas bons, nós temos aqui padarias boas, nós temos aqui açougueiros bons, nós temos supermercados bons. Qual o incentivo fiscal que nós temos aqui? Nenhum. Nós não temos um polo industrial. Qualquer cidade, eu estou prestando serviço em uma cidade do interior que até polo industrial tem para atrair empresas, sim, atrair recursos. Sim. E nós não temos isso aqui. Nós não temos uma área industrial. Não há planejamento. Não, exatamente. Então, eu quero aqui deixar as minhas considerações finais dizendo que eu sou amante de Santa Teresa. Eu não vim aqui para criar discórdia, para criar confusão, como muitos estão achando. Ah, o Alexandre vai no podcast para fazer uma confusão municipal. Não, eu vim aqui, agradeço pelo convite, que eu sei que você é uma pessoa justa, tá? Em nenhum momento você solicitou que eu falasse algo de alguém. Você foi muito profissional, tá? E eu vou voltar várias vezes, tá? Desejo sucesso para você. Mas eu tenho que falar a verdade. Sim, lógico. Eu tenho que falar a verdade. O teresense merece a verdade. O teresense merece isso. Nós temos que acabar com essa mentalidade de guerra na nossa cidade. Perfeito. Se o problema é saúde, senta. Nós temos gestores de saúde capacitados aqui, tá? Nós temos pessoas da educação altamente capacitadas aqui na cidade. Nós temos técnicos e empreiteiros, empresários altamente capacitados. Mas por que eles não estão atuando? Algum problema tem. Se você tem um problema na saúde, valorize o servidor da saúde, valorize o médico. Se você tem um problema na educação, olha o salário que esses professores estão tendo, com tanto dinheiro em caixa. Mas cadê o diálogo para essas classes? Não existe. Se você tem, nós temos uma polícia militar presente aqui. Precisa de diálogo, precisa de entendimento. O gestor municipal ele precisa abrir a mente dele e saber que ele não vai só administrar para amigo, não. Ele vai administrar para os inimigos também, principalmente político. É aí que ele tem que ser gestor. Então fica aqui meu agradecimento a você. Tá? Eu tenho certeza que eu narrei aqui 40% do que eu queria narrar, porque vai ter outra oportunidade. Sim. Tá? Mas foi muito bom. Tá? Adorei, quero agradecer os técnicos, agradecer a cidade de Santa Teresa, agradecer a você e dizer mais uma vez, vai ganhar a eleição em Santa Teresa aquele que apresentar projeto. Estou falando isso para você, Teresense. Não vá no oba-oba, não vá pela condição financeira, não vá pela aparência, vá pelos princípios, vá pela moralidade e vá com consciência, sabendo que nós somos uma terra rica de pessoas boas. Busque projetos, busque pessoas que vai acrescentar, não separar o cidadão de bem aqui dentro de Santa Teresa. Nós estivemos aqui em nossos estúdios conversando com o empresário, administrador Alexandre Cruz. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço. Deus abençoe a todos.